Olá, nós estamos com o Testemunho da Semana. Nossa convidada especial é a nossa presidenta, Elisa Rosa, que vai compartilhar conosco um pouco da sua trajetória, da sua experiência com Deus. Eu vou começar perguntando para a Elisa que contexto familiar ela nasceu e ela se desenvolveu depois como pessoa. Olá pessoal, tudo bem? Bom, a minha família, nós somos 6 filhos, né? O pai e a mãe, 6 filhos. E a minha família, assim, ela sempre foi muito católica, né? Foi bastante católica mesmo, mas a gente frequentava, assim, de vez em quando a igreja católica, mas assim nós desenvolvemos todas as partes. Nós fomos batizados, fizemos primeira comunhão, eucaristia, aquelas coisas todas lá, né? Crisma. Então a nossa família ela é assim, sempre foi católica. Quando a gente foi crescendo, daí fomos pegando os rumos diferentes e até assim se afastando um pouco das questões religiosas, né? O pai assim, a mãe sempre trabalharam bastante. A nossa família sempre foi assim muito simples, né? Assim, uma família comum, bastante simples. E nós estudamos. Os meus irmãos não concluíram assim os estudos, né? Porque não quiseram, né? Assim, eles pararam de estudar quando eram quando saíram ali depois da adolescência, pararam de estudar. Mas depois, agora assim, adultos, né, eles tiveram que voltar a estudar para conseguir fazer o que eles queriam, né, assim, na área profissional. E então a gente, né, o pai e a mãe, assim, o que eles puderam dar para nós, assim, na questão de estudos, né, eles deram. E a gente foi assim, foi estudando, crescendo. Quando a gente concluía o 2º grau, por exemplo, nós já saímos para procurar emprego, né? E eu, por exemplo, assim, eu sempre quis ser auxiliar de enfermagem, né? Assim, sempre quis, isso sempre teve presente na minha vida. E aqueles testes vocacionais que a gente fazia na escola, né? Sempre dava assim na área da enfermagem. Daí depois que eu terminei o 2º grau, eu comecei a trabalhar assim como atendente, né, de enfermagem na época, e fiz o curso auxiliar de enfermagem. E depois, muitos anos depois, eu fiz o técnico, né, e hoje eu trabalho, né, como técnico de enfermagem. E eu gosto bastante dessa área, né, da enfermagem, mas nunca quis assim, nunca quis ser médica e nem enfermeira, né? Eu gosto mesmo eu sempre quis assim trabalhar como técnica de enfermagem mesmo, né? E gosto bastante, assim, né? Amo mesmo essa profissão, assim, gosto de trabalhar com as pessoas, né? Assim, nessa questão de auxiliar, assim, a cuidar da saúde, né? E assim que a gente fomos crescendo, assim, né? Cada um seguindo com os seus estudos e procurando, né, a sua profissão. Exato. Né? Muito bom. Elisa, em que momento da tua vida você começou a se perguntar por Deus e começou a buscar a Deus? Que experiências religiosas você teve antes da tua conversão? Como eu disse, né, assim, a gente era bem católica e eu segui, nós assim, nós éramos católicos mesmo, né, assim. Depois quando a gente foi crescendo, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, eu parei de ir na igreja católica, até por falta de tempo, assim, né? Uhum. Eu daí me afastei da igreja católica, parei de ir. Mas eu sempre tinha aquela questão, assim, de religiosa, né, no meu interior, assim. E eu fui, uma vez, uma amiga me convidou, e eu fui numa casa espírita, né? E daí eu ia com ela, assim, recebia alguns passes, aquela coisa toda, assim, achava bem legal, lia alguns livros, né, deles lá, e comecei a fazer um cursinho, assim, no espiritismo, né?
E daí uma vez até era um sábado, que tinha uma palestra que eles disseram que era pra gente ir, que era muito importante. E eu tava trabalhando, né? Porque na enfermagem, assim, a gente trabalha sábado, domingo, né? E eu lembro que daí eu saí do serviço e fui direto para essa palestra, né? Que eu queria muito, assim, né? E quando eu cheguei lá, eles começaram a falar e eles falaram assim do Consolador. E assim, eu entendi que eles falaram do Consolador como sendo uma outra pessoa que não o Espírito Santo, sabe assim? E daí aquilo ali eu fiquei assim, né? Eu não gostei daquilo ali, eu achei assim que, né, o Espírito Santo é o Espírito Santo, né? Não é uma outra pessoa assim. E daí eu comecei a ficar chateada ali mesmo, naquela hora eu comecei a ficar assim chateada, né? E não queria mais ouvir o que eles estavam falando. E eu peguei, me retirei e saí dali. Daí nunca mais participei assim de nada do espiritismo, né? E até a minha colega que me convidou, ela disse: Elisa, mas tu pode ser médium, enfim, tu pode se preparar, né? Mas eu não quis, daí eu parei com aquilo ali. E daí eu fiquei afastada, assim, não participava de mais nada, né? E depois, assim, eu tenho uma tia que ela é mais moça do que eu, né? Que os meus avós tiveram ela, assim, lá na rapa do tacho, como dizem, né? E ela é mais jovem do que eu e ela mora no interior, lá em Santaninha da Boa Vista. E ela tinha se convertido, então ela orava muito pela família, assim, né? E ela orava bastante por nós, assim. Então eu creio, assim, que assim, o chamar a atenção da nossa família para um lado verdadeiro, assim, né, das coisas de Deus, foi através da oração dela, assim, né? E a gente se envolvia, por exemplo, assim, eu lembro que às vezes a mãe nos levava e a gente ia pra benzedeira, todas essas coisas assim, sabe? Mas nunca foi nada que a gente seguiu aquilo ali, assim, né? Então, daí depois eu parei de frequentar o espiritismo lá, né? Eu ia lá nesse lugar, mas parei. E daí eu só tava trabalhando, assim. Mas eu sentia falta, assim, eu queria, né, um relacionamento com Deus, assim, verdadeiro, né, porque eu sempre gostei, assim, sabe, né, eu sempre gostei da questão da parte religiosa, né, e então, eu acredito que até por oração dessa minha prima, né, eu comecei o meu irmão se converteu, né? O meu irmão mais velho, ele se converteu também. E ele me convidava, assim, né, para ir na igreja com ele. Só que eu achava assim, não, mas porque ele me convidava para me entregar minha vida para Jesus, né? E eu achava que eu já era de Jesus, né? Eu não sabia que tinha alguma coisa errada, que eu não fosse de Jesus, né? Eu achava que eu já era de Jesus. Mas aí ele insistia, assim, e eu comecei a ir em alguns cultos com ele, né? Até que eu realmente daí entreguei a minha vida para Jesus, né? Através desse meu irmão, né? E daí tudo começou a mudar, né? Assim, eu vi mesmo, assim, uma mudança muito... Assim, o que mais me chamou a atenção quando eu me converti é que, assim, acendeu uma luz, assim, sabe? Brilhou alguma coisa dentro de mim, né? Porque quando eu era católica, eu sempre gostei, né, do lado religioso, assim. E eu era católica, eu gostava de ler a Bíblia e tudo, mas eu não lia muito porque eu achava complicada, né? Mas eu prestava bastante atenção no que o padre dizia. E daí, quando eu me converti, eu vi, assim, que brilhou. Parece que abriu umas janelas, assim, sabe? Que eu comecei a ver diferente, né, assim. Então, eu gostei bastante, né? E a questão da palavra, assim, muito me chamou a atenção, é que eu comecei a entender, assim, por exemplo, as parábolas, né, da Bíblia, que eu lia muitas parábolas, né, assim, quando eu era católica. E tudo isso começou, assim, eu comecei a entender isso, assim, isso
foi como algo que começou a brilhar assim na minha vida, né? E daí eu ia numa igreja em Sarandi, só que como eu trabalhava em Cachoeirinha, eu sempre chegava atrasada, né? Era sempre uma correria. Daí eu comecei a procurar alguma igreja aqui em Cachoeirinha, assim, né? Para mim participar. E eu ia numa igreja batista lá perto de casa, na Morada do Vale, até que o meu irmão se meteu em umas confusões, assim, como o meu irmão mais moço começou a usar drogas. E eu soube que na igreja Seara tinha um auxílio para quem era usuários de drogas, assim, né? Tinha um grupo de apoio. Grupo, né, de apoio, isso é. Tinha um grupo de apoio. Então eu fui na igreja, né, que era lá na Igreja de Pedra, eu fui lá fazer uma visita, assim, fui na igreja para ver como que funcionava essa questão, né, de ajuda para o meu irmão. E quando eu entrei lá na Igreja Seara, assim, também, assim, parece que o céu se abriu, assim, né, mas assim, foi bem assim mesmo, pastor, eu entrei e eu fui lá por causa do meu irmão, né, nem era por mim. Eu entrei na Igreja Seara e assim, o céu se abriu. E daí eu participei do culto e daí fiquei sabendo do alçar, né? E convidei meu irmão para ir. No começo ele não quis ir, mas né, depois ele foi e eu ia com ele, né, pro alçar e já participava dos cultos, né? E como eu tinha parado de participar da Igreja Batista, porque o pastor tinha ido embora, né? A igreja não estava mais funcionando assim, e daí eu estava sem congregar. Então eu fiquei participando da Igreja Seara, né? E daí ali foi só fluindo, né? Assim, o meu irmão se libertou, né? Participando do alçar, ele se libertou das drogas, né? Hoje ele tá, graças a Deus, né? Tá liberto, assim, tá curado. Ele é pastor também, né? Agora, E daí eu continuei ali na Igreja Seara, né? Que é uma maravilha, uma bênção e assim, eu gosto muito dessa questão do aprendizado da palavra, né, e da prática da palavra, né, que é uma coisa assim que é muito clara, assim, né, na igreja, né. Isa, na tua história pessoal, o teu encontro com Jesus, o que ele mudou, o que acrescentou em ti, assim, pensando da conversão em diante? Quando eu me converti, pastor, assim, eu tinha um problema com meu pai, né, assim, eu não tinha um bom relacionamento com meu pai. E nós não conversávamos muito, nada assim, sabe? Era bem difícil mesmo. E só que isso não me fazia bem, assim, né? Eu não me sentia bem. Eu achava que eu tinha motivos verdadeiros para não me relacionar bem com o pai, né? Mas isso não me fazia bem. E eu sempre me perguntava assim, por que o pai, né, não fala comigo, não me pede perdão, sabe? Eu tinha isso assim na cabeça, né? E daí eu peguei e falei para Jesus assim, bem no início da minha conversão, né? Isso foi a primeira coisa que aconteceu na minha conversão. Eu falei para Jesus assim, Jesus, eu não quero ter essa coisa dentro de mim, sabe? Essa tristeza em relação ao pai, essas brigas, assim, isso tão ruim que eu tenho esse peso dentro de mim, né, em relação ao pai, eu não quero ter. E eu tinha ido no culto e eu tava voltando para casa. E quando a gente entrava e passava pela lateral da casa e entrava pela porta dos fundos. E sempre quando eu passava pela lateral da casa, eu já me sentia mal, né, porque eu tava indo, aí eu sabia que o pai ia estar lá, aquela coisa toda, né, e ficava chateada, assim. E nessa noite que eu fiz essa oração, pedi para Deus que eu não aguentava mais essa situação, né? Quando eu tava chegando em casa, passando pela lateral, olha, assim, pastor, eu senti a mão de Deus, assim, ela entrou dentro de mim, assim, daí tirou toda essa sujeira, essa bagunça, né? Pum, tirou. E daí quando eu fiz a volta e entrei dentro de casa, o pai já era outra pessoa, sabe? E daí, assim, a gente se emociona com essas coisas, né? Na verdade, a mudança aconteceu em ti e tu passou a ver ele diferente. E assim, a partir dali, olha, daí assim, tudo mudou, né? Daí eu vi, assim, o poder de Deus para uma coisa tão complicada, né? E
E que ele, assim, né, num toque, realmente, né, ele modificou tudo aquilo ali. E a partir dali, o meu relacionamento com o pai, assim, foi maravilhoso, sabe assim? E o pai nunca me pediu perdão de nada, porque ele achava que ele não tinha que me pedir perdão. E eu achava que ele tinha, mas depois daquilo ali eu entendi que não tinha, sabe assim, não tinha nada a ver, né? Deus fez, assim, esse milagre, essa limpeza, né? Esse milagre do perdão, né? Até quando eu falo com as pessoas sobre isso, né? Eu digo, assim, que foi o milagre do perdão mesmo que aconteceu na minha vida, né? Em relação ao pai, assim. E daí é isso que eu quero dizer, assim, pastor, desse brilho que aconteceu no meu interior, é porque daí eu pude ver, assim, né, que realmente Jesus, ele é verdadeiro, ele é presente, né? Eu não tive mais dúvidas, assim, sabe, de nada em relação, assim, porque às vezes a gente pensa assim, o lado espiritual, Deus está lá no céu, Jesus, sabe, assim, parece que eles estão longe, né? E não, né? Eles são bem presentes, estão dentro de nós e fazem as coisas ali, né, na hora que a gente precisa, desde que a gente esteja, assim, realmente em comunhão com Jesus, né? Uma mudança de fato profunda, Elisa. Um outro fato da tua vida é você acolher um sobrinho. A Elisa é solteira, mas exerce maternidade cuidando. Fale um pouco dessa escolha, como é que foi isso? Eu adotei, né? O meu filho, ele é adotado e ele é primo segundo meu, mais ou menos, alguma coisa assim, né? Lá tem uns casamentos lá, meio distante assim, mas o meu filho, a minha irmã ia muito lá para fora, para Cachoeira do Sul, né? Visitar a minha tia, enfim, visitar alguns parentes lá em Cachoeira. E eu não ia muito assim, né? Porque eu tinha problemas de ônibus, coisa e tal, de certas viagens, né? Eu tinha uns anos atrás, né? Muitos anos atrás, então eu não viajava muito. A minha irmã que ia mais, assim, visitar os parentes. E deu alguns problemas familiares lá e tinha esse meu primo segundo que a família colocou para adoção, né? Então a minha irmã, ela me telefonou para mim, ela telefonou e disse, tu não quer adotar uma criança, né, porque tá aqui uma situação complicada, enfim. E daí eu disse, eu quero, né, e eu não conhecia ele ainda, ele tinha 1 aninho já, né, o Marcos. Então, daí eu disse que eu queria, daí eu quis, então depois eu fui para Cachoeira do Sul, né, e a mãe dele já tinha ido embora, né? Já tinha abandonado ele estava lá só com o pai, que o pai, assim, ele tem alguns problemas, né? Assim, não reflete muito bem, né? Então, tem algumas complicações assim. E daí eu fui lá em Cachoeira e falei lá fui no conselho tutelar, enfim, e adotei ele, né? Adotei o Marcos. Daí trouxe ele para cá. Né, criei ele, graças a Deus, assim. Ele tá agora com 19 anos, né? E é uma bênção, né? E bem interessante, assim, porque eu criei o Marcos, né, sem pai, por causa que eu não sou casada, né? Então ele não tem pai. Mas foi bom, assim, sabe? Porque eu vejo, assim, pastor, que a presença de Deus na minha vida, e graças a Deus que eu já era convertida, né? Porque quando eu recém tinha me convertido daí quando eu adotei o Marcos, né? E eu vejo assim que a presença de Deus foi muito importante, assim, justamente para dar essa força, assim, porque tem muitos momentos bem delicados, assim, na criação dos filhos, né? E eu vejo ali que muito eu recebi, assim, forças de Deus, e muita esperança para mudar certas situações eu tive que lançar para Deus também, né? Então isso foi muito importante, assim, né, na minha vida e do Marcos, né? E claro, o meu irmão também, eu tenho o meu irmão, ele ajudou muito, assim, ele foi
aquela voz assim que o Marcos precisava, né? Uma orientação assim, né? Masculina, né? Então meu irmão também me ajudou muito nisso. E hoje assim, teve aquela fase da adolescência, né? Uma fase bem complicadinha, né? Não sei se todos passam por isso, mas foi uma fase meio complicada assim, eu e o Marcos, né? Mas ele, agora graças a Deus ele tá bem, né? Até agora porque agora ele tá melhor ainda do que bem, né? Que ele tá se entrosando mais, né? Nas atividades, assim, até em atividades na igreja, né? Enfim, e tá participando de célula e tudo. E ele também tá se sentindo bem, assim, né? E ele até diz assim, olha, o teu pastorzinho tá chegando, né? Então, eu vejo assim que também para ele tá fazendo bem essa questão dele ter sido criado assim, e eu já conhecer o Senhor, né? Então a gente ter feito essa caminhada assim com Deus, né? Assim, né? E ele foi entendendo isso. Às vezes eu pensava assim, puxa vida, eu quero ser exemplo para o Marcos, né? Eu quero ser testemunha para ele, assim, né? De Jesus, assim, né? Para ele, né? Primeiramente. E parecia assim que eu tinha me perdido na jogada, né? Mas agora eu vejo que ele entendeu tudo isso, que ele recebeu tudo isso, né? E ele tá vivendo isso, assim. Então é muito bom, né? Isso. É um testemunho porque a adoção é sempre algo que passa no coração de muitas mulheres que não podem ter filhos ou porque várias razões, às vezes o marido, e pensa o que fazer, como fazer. A tua experiência é uma experiência forte, porque você, como mulher solteira, cria um menino, né, que ainda é um pouco mais complicado, mas como teve ajuda de irmãos, mas principalmente o Marcos teve a oportunidade de conhecer a Jesus, né? E hoje está uma bênção. É outro menino, a gente participou das crises também. Elisa, dentro do ministério, tem um momento da conversão, mas depois tem um momento da capacitação, onde o Espírito Santo de Deus nos capacita para servir a Ele. No que o Espírito Santo de Deus tem te capacitado, que tu tens prazer de servir no reino de Deus? Eu assim, pastor, eu penso assim que, por exemplo, assim, às vezes tem situações, até por trabalhar na área da saúde, tem situações muito difíceis assim, né, que as pessoas passam. E, por exemplo, assim, perdas, né? Perdas de familiares, perdas de filhos, enfim. E eu percebi, assim, né, em vários momentos porque às vezes a gente pensa que a gente não pode consolar as pessoas, né, pastor? Que tem dores muito grandes, assim, que, né, a gente fica assim, sem saber o que fazer. Mas eu percebo, assim, que Deus, ele tem me capacitado a eu, por exemplo, abraçar essas pessoas assim, sabe? E poder, assim, confortar e consolar e passar Jesus para elas. Então eu vejo assim que eu gosto muito assim dessa questão assim de servir, assim, ajudando as pessoas, assim, a servir, assim, servindo mesmo, né, assim, ajudando as pessoas em dificuldades que elas têm, né, assim. Eu gosto, por exemplo, assim, às vezes, geralmente as pessoas me chamam, assim, para resolver algum problema, para orar, e daí aquilo ali, assim, vai sendo resolvido, né. Eu vejo, assim, que Deus me usa bastante nisso. E como eu tenho assim no meu coração que eu sou missionária, né? Então que eu vou lá numa casa, vou na outra, vou no serviço, vou num posto, vou no outro, eu vejo que é assim que Deus quer me usar, né? E eu me sinto assim, assim que o Espírito Santo me capacita a por exemplo, assim, mudar o que não é o meu eu, sabe assim, deixar de lado certas coisas minhas para entender a outra pessoa, sabe? Eu tenho visto isso assim muito presente na minha vida, né, assim, dessa maneira, assim, pastor, que eu vejo. E a questão do ensino, tu sentes que Deus tem te dado uma graça para ministrar
conteúdos, né? Agora você está gravando o estudo sobre Romanos. Tu Aham. entende que Deus tem te dado uma graça na área de mestre? Eu entendo, pastor, sim. Por exemplo, assim, ó, quando eu vim para a Seara e, por exemplo, comecei nas células, né? Eu, assim, me deram a oportunidade, por exemplo, de eu levar a palavra, né? Quando eu comecei nas células. E eu senti, assim, que o Espírito Santo me capacitava, né? Por exemplo, aquela palavra e eu compartilhar aquela palavra com as pessoas, né? E depois o Espírito Santo também foi me dando pessoas e eu fui abrindo células, assim, também algumas, né? E sempre assim, eu sempre me sentindo capacitada, assim, né? Em trazer a palavra. E também aqui, como a gente aqui, né, na Seara, né, pastor, a gente tem a oportunidade de fazer estudos, né? Enfim, tem fundamentos e assim a gente vai participando, né, de aulas e aprendendo. Eu percebo também assim que eu entendo, sabe assim, eu recebo, eu aprendo essas coisas e eu gosto de passar para as outras pessoas, né, assim. Eu até achava assim que de repente era meio complicado eu, por exemplo, dar uma aula, né, por exemplo, assim. Mas as pessoas dizem que não, que eu tenho condições de dar uma aula, então eu vejo que realmente o Espírito Santo me capacita para isso. E é uma coisa que eu gosto de fazer, assim, né? Inclusive agora, por exemplo, essa questão de Romanos, né? Até eu estava conversando com a Tati, foi um desafio, assim, que eu mesmo me lancei, né? Se eu for fazer uma aula de estudo, assim, né? Vai ser sobre Romanos. E daí surgiu agora essa aula de Romanos, né? E é um desafio, mas é um bom desafio, né? Porque daí a gente vai estudando, o Espírito Santo vai capacitando, né? E a gente vai melhorando, né? Isso. Eu gosto disso, sabe? Eu gosto de estudar a Bíblia. Quantas assim, células você abriu? Olha, pastor, eu acho que eu abri umas 5, né? Umas 5 células, assim. E muitos frutos, né, dessas 5 células? Teve bastante frutos. Teve uma época que foram muitos frutos, assim, de pacientes, né? Vários pacientes, assim, se converteram, iam na célula, e, sabe, assim, foi muito, muito bom, assim, o início, né, assim, foi bem legal. E um grupo de idosos também que você criou, né? Ali no posto ainda tem o grupo de idosos, né, que agora já está começando, né, algumas coisas assim, então vai dar para retomar também essa questão dos idosos, né? É o grupo Fé, Esperança e Amor, né, que tem no posto de saúde. É bem, bem bom, eles adoram também, né? A poesia. É verdade. A poesia. Pois é, a poesia é o mistério de Deus. Eu gostava, assim, de poesia, eu gostava de ler poesias, né, quando eu era adolescente, né? Eu fiz, eu acho, umas 5 poesias, algumas, mais poucas, assim, quando era um pouquinho depois da adolescência, né? Até na sala de aula, às vezes eu fazia umas poesias, assim, mas eram umas poesias bobas, né, assim. Tá, mas aquilo lá foi uma coisa que passou, né? Imagina, lá na adolescência, né? Depois passou, nunca mais dei importância para isso. E agora eu pensei, quando eu me converti, mudei de vida, e daí eu vi aquela mudança, assim, né? Olha só o que Deus faz, né? Eu disse, vou escrever um livro da minha vida, eu tinha pensado, vou escrever um livro da minha vida, né? Que eu achei que ia ser bem legal. E daí, quando eu comecei a pensar em escrever, veio as poesias, né, assim. Então não sei, eu comecei a escrever as poesias. Eu lia, por exemplo, Marta e Maria, e daí fiz uma poesia de Marta e Maria, uma poesia, né, do filho pródigo, uma poesia do jovem rico. Né, então aquilo ali me chamou a atenção, sabe? E eu comecei a escrever, né, as poesias assim. E tanto que foi lançado o livro, né, o livro de poesias bíblicas. E já tem outro, né, assim, escrito, que só falta fazer livro, né, assim, mas já tem poesias para mais um livro, né, uma segunda edição. Uau. E aí vamos nós, né? Mesmo, muito bom. Bem, para a parte final, Elisa, queria que tu deixasse uma mensagem tua para as pessoas que estão nos acompanhando, aquilo que é mais importante na vida,
no teu relacionamento com Deus, o valor de vida que tu podias compartilhar conosco? O mais importante na vida, né, e não é assim só falar, isso é o mais importante na vida, porque todo mundo pode dizer que isso é o mais importante na vida, mas o mais importante na vida realmente é nós seguirmos Jesus Cristo. E seguir Jesus Cristo, assim, sempre tem que chorar. Seguir Jesus Cristo, né, assim, para mim, é a gente deixar Jesus transformar a gente, né? E às vezes a gente nem quer, né? Porque às vezes nós temos coisas que até pensamos que é bom, né? E que, então Jesus não precisa mexer nisso, mas só que ele precisa sim. Tudo aquilo que Jesus tem para mudar em nós, né? Eu digo isso, eu aceito, eu quero e eu recebo. E eu acho importante isso, nós nos submetermos, né, às mudanças que o Senhor tem para cada um, né? Porque isso é importante. Porque eu vejo assim, pastor, que como é importante a gente ver que, por exemplo, assim, a gente tinha uma birra, assim, alguma coisa, mas a gente deixou o Espírito Santo mudar e ele realmente mudou. E daí a gente vê que como é bom ser diferente daquela situação que às vezes atrapalhava tanto a vida da gente e de outras pessoas também, né? Uma coisa que eu acho assim muito importante, pastor, é na nossa vida cristã nós não sermos atrapalho para ninguém, né? Muito pelo contrário, a gente ser realmente luz, né? A gente procurar fazer o melhor, né, assim, para ser como Jesus, né, para fazer aquilo que Jesus quer. Então eu acho isso assim fundamental e importante, né, a gente sendo transformados a cada dia, né. E tem uma passagem bíblica que eu gosto muito, entre tantas, né, mas é que a vereda dos justos, né, é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais e mais e mais até ser dia perfeito, né. Essa é a nossa caminhada com o Senhor Jesus, né? Isso que eu procuro assim na minha vida, né? Que realmente, né, a nossa caminhada seja isso, né? Que a gente vai mudando, vai se transformando, vai sendo cada vez mais parecido com Cristo, né? Até chegar no dia perfeito, né? Glórias a Deus. Essa é a mensagem, pastor. Obrigado, Elisa. Que você possa ter sido edificado. Compartilhe o link com outras pessoas, envie para outras pessoas na forma de missão, porque um dos chamados da Elisa também é fazer missão, fazer a obra de Deus. Elisa, muito obrigado pelo teu testemunho e que você nos acompanhe até a próxima semana. Amém.